lar, ela viveu quase 100 anos, dedicou a maior parte da sua vida à arte da representação, atuando no teatro, no cinema, na televisão. Ficou conhecida como a primeira dama negra do teatro brasileiro, Ruth de Souza, que agora, em 2021, ano do seu centenário, ganhou uma biografia assinada pelo jornalista Igor Kassab. Igor é o entrevistado de hoje, Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mares Saldanha e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Igor, obrigada, viu, por estar aqui hoje com a gente. Olha só, quero começar essa nossa conversa pelo título que você deu à biografia, o título do livro, Ruth de Souza, A Menina dos Vagalumes. Por que A Menina dos Vagalumes? Primeiro, é um prazer estar com vocês, muito obrigado. E é A Menina dos Vagalumes porque é uma reminiscência da infância de Ruth de Souza. Ela era uma menina que vivia muito solitária no interior de Minas Gerais e ela brincava, tentava reconstruir as luzes da cidade do Rio de Janeiro, que a mãe dela dizia ser tão iluminada, colocando em potes enfileirados esses vagalumes, algo muito recorrente na vida do interior. E, para mim, essa representação que ela tentava dar à cidade do Rio de Janeiro representa já uma forma de interpretação e também a esperança. Esse brilho dos vagalumes foi o brilho por uma carreira, pela condição de existir enquanto atriz. Bom, e aí eu te pergunto, por que Ruth de Souza? Por que você escolheu Ruth de Souza para ser a sua biografada? Eu escolhi Ruth de Souza pela grande importância que ela tem para a luta e o alcance do protagonismo negro. Quando a gente fala em Ruth de Souza, nós falamos em uma mulher guerreira que abriu as portas culturais para diversos outros artistas, né? Ela foi a primeira atriz a desbravar esses caminhos da arte com grande desenvoltura e com grande oportunidade de fugir do personagem servil, que é algo que marca a nossa história, a história da representação negra na arte brasileira é muito marcada pelo papel servil do negro, sempre representado como o pai João, a mãe Maria, o moleque de recados, a dama de companhia, a escrava. Então, papéis que ela fez muito, mas tentando fugir disso, e ela conseguiu. Ela mostrou que é possível, né, fazer qualquer tipo de papel, né, que a gente precisa vencer, ultrapassar os preconceitos, derrubá-los. Como é que foi essa convivência de vocês? Você ficou, pelo que eu pude acompanhar, você ficou muito apegado a ela. Como é que foi essa convivência de um garoto, de um jovem universitário, com uma atriz, com uma mulher de mais de 90 anos de idade? Foi uma das coisas mais bonitas da minha vida e vai ser assim para sempre, porque eu já fui uma criança, né? Eu era uma criança muito ligada aos idosos, então sempre tive esse contato muito próximo. Unir, né, a maturidade com arte, então era um prato cheio para mim. E em Ruth de Souza eu pude encontrar uma grande amiga, uma pessoa que fez com que eu entendesse que os sonhos podem ser realizados, em qualquer que seja o seu nicho de trabalho, o seu nicho de sonho, de planejamento pessoal e profissional, ela, para mim, era um símbolo, é um símbolo de alguém que mostra para nós que a gente deve seguir o que o nosso coração diz. A nossa amizade durou 3 anos, eu tinha 19 anos quando a conheci, estava cursando jornalismo, e naquele momento eu nem pensava ainda em fazer essa biografia. Foi a própria Dona Ruth que falou, eu tenho tanta história para contar, você poderia fazer um livro.
E na minha ingenuidade ainda naquele momento, eu nem pensei que eu pudesse ter as ferramentas necessárias para construir uma narrativa biográfica. Mas o grande amor a ela e a pesquisa histórica e cultural, a qual eu já venho me dedicando desde a adolescência, fez com que eu acreditasse que esse livro é muito importante para mostrar a importância de uma mulher guerreira e primordial nas artes brasileiras, né? Ela foi uma mulher que é reconhecida hoje como um dos pilares da nossa cultura. A biografia que você escreveu é a segunda biografia, né? De Souza. Teve uma publicada em 2004. É isso? A segunda é a sua? Exato, a minha é a segunda. Ela havia dado um depoimento no sistema ping-pong, perguntas e respostas, no final dos anos 90, para um jornalista do Rio, mas é um livro que traz realmente só esse ping-pong. E depois, em 2004, Maria Ângela de Jesus foi a primeira, né, a biografá-la, a primeira jornalista a biografá-la. E o que você traz aí na sua biografia? É somente o seu texto? Tem depoimentos de outras pessoas que você traz para o livro, fotografias? Eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre a biografia e sobre o seu processo de escrita, como é que foi? Claro. O meu livro, ele traz críticas e por meio de reportagens e matérias que saíram nos mais variados periódicos dos anos de 40 a 70. Então, eu tentei pegar 30 anos, primordialmente, 30 anos da imprensa brasileira falando dela. Por quê? Porque esses 30 anos são essenciais para que ela tenha conseguido chegar nos 74 anos de carreira ininterruptos. Então, o meu livro é o primeiro que traz crítica jornalística sobre ela. Até então, não existe nenhum trabalho falando sobre o que a imprensa falava dela, né? Qual era o ponto de vista de quem lidava com esse tipo de material. Além disso, eu fiz entrevistas com ela, então tem uma entrevista inédita dela no livro, e com mais 19 artistas. Então, são 20 entrevistas. O livro é recortado pelas críticas e pelos depoimentos de artistas e colegas de uma vida inteira. São 98 anos de vida, 74 de carreira, e eu tentei ao máximo, né, o livro vai percorrer esses 98 anos, na verdade até os 100, porque eu ainda consegui colocar uma homenagem que ela recebeu nesse ano do centenário, então ainda entrou esses 100 anos de história, recortado por muitos depoimentos e fotos também. Esse projeto, esse livro, essa biografia, nasce como um projeto de conclusão de curso? E se sim, se naquele momento em que você idealiza esse projeto de conclusão de curso, né, o curso de jornalismo, se você imaginou já reverberações desse trabalho para muito além das cercanias universitárias, digamos assim. Muito, muito, Estela. Em 2018, quando eu comecei a pensar, né, no TCC e a fazê-lo, o nome da Dona Ruth, é claro que já estava imbuído na minha cabeça, e a partir daquele momento, sim, eu já pensava em fazer algo menor para o TCC, até pela falta de tempo não dava para eu esticar muito o TCC, pelas regras, e em seguida, assim que eu terminei, antes mesmo de apresentar o TCC, quando já estava pronto o TCC, mas ainda tinha um tempo até a apresentação, eu já estava totalmente envolvido com novas entrevistas, pensando nesse projeto do livro. Porque eu acho que a vida da Dona Ruth é muito rica. Ela foi uma mulher, né, que desbravou o cinema quando o cinema ainda não era nem estruturado. Né? Nós vínhamos de um cinema mudo, depois de companhias que faziam muitas chanchadas, até chegar num cinema que revolucionou o Brasil, que foi a Vera Cruz, e da qual ela foi pioneira. Bom, aí, como biógrafo, estou perguntando aí para o biógrafo, pegando as atuações de Ruth de Souza no cinema, pegando as atuações de Ruth de Souza no teatro,
E pegando as atuações de Ruth de Souza na televisão, onde ela também tem uma história, onde é que você acha que estão as grandes interpretações dela? Ela tinha uma predileção pelo cinema, né? O cinema foi a paixão dela desde criança. Ela conta isso no livro, né? E as grandes atuações dela estão um pouquinho. É difícil para mim falar que não estaria um pouquinho em cada um desses segmentos, porque no teatro, rapidamente para a gente ter um panorama, no teatro, ela protagoniza duas peças que vão marcar a carreira dela, que é Oração para uma Negra, de William Faulkner, e Quarto de Despejo, vivendo a escritora Carolina Maria de Jesus. Então, são duas interpretações arrebatadoras. E tanto Quarto de Despejo quanto Oração para uma Negra, ela reviveu. Quarto de Despejo se tornou um caso verdade 20 anos depois, na Rede Globo. Então, ela novamente fez o papel. E Oração para uma Negra também se tornou uma nova peça. Foi feita uma remontagem. Então, só para mencionar que essas duas são importantíssimas. No cinema, Sim, a Moça é o cartão de visita dela, pelo qual ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, na Itália. E na televisão, ela marcou diversos trabalhos importantes, um deles, Sim, a Moça também, no qual ela fazia um bate-bola delicioso com o grande e eterno Grande Otelo. Bom, aí você falou em Quarto de Despejo, essa na qual ela representava Carolina Maria de Jesus. Me parece que ela tinha uma predileção especial por esse papel, não tinha? Ou pela interpretação dela, a interpretação que ela deu para esse personagem tirado da vida real, tirado ali da favela de São Paulo. Agora eu esqueço o nome da antiga favela onde Carolina morava, até se tornar uma das referências da literatura brasileira. Exato, Estela. Ela tinha uma predileção porque ela conheceu pessoalmente a Carolina, ela fez laboratório junto com a Carolina na favela do Canindé e foi lá, junto com o jornalista que havia descoberto a Carolina, que é Audálio Dantas. Então, ela pôde fazer esse laboratório, tanto com Carolina quanto com Audálio. Ela catou papel na rua, ela foi para a favela, né? Então a Carolina ajudou ela a amarrar o lenço branco na cabeça, que era uma marca da Carolina. Ela realmente se inseriu de corpo e alma naquela personagem. Ela, nas agruras, nas misérias, na vontade de expressar a sua dor e as suas incertezas no papel. Então isso fez com que ela pudesse transpor todo aquele sentimento de interpretação para essa personagem. Foi o papel que ela mais gostou de viver. Igor, a gente vai fazer um intervalo agora bem curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa, tá bom? Até já. Maravilha. Volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O entrevistado de hoje do nosso programa é o jornalista Igor Kassab, autor da biografia da atriz Ruth de Souza, a menina dos vagalumes. Eu sou Estela Mari Saldanha e este programa, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire ainda. Igor, no bloco anterior, você falou da importância de Ruth de Souza, né, para a arte brasileira, para o teatro, para o cinema, para a teledramaturgia. E eu queria trazer aqui um dado, que é o fato dela ter sido a primeira atriz negra a pisar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quanto de preconceito ela teve que vencer, ela teve que ultrapassar, ela teve que superar para chegar não só ao palco do Teatro Municipal, mas para chegar no lugar de altíssima estatura onde ela chegou.
Olha, foi difícil, porque a sociedade brasileira, naquele momento, vivia uma onda preconceituosa muito maior, né? O preconceito estava arraigado na sociedade e no patriarcado que era posto naquela sociedade. E desde criança, né? Porque ela conta que na época dos seus primeiros estudos, existia um livro de leitura na classe em que dizia que o negro tinha o cérebro atrofiado. E olha só que terror, né? Que uma situação tenebrosa que ela teve que passar, ela e outros colegas, claro. Na adolescência, já se encantando pelo mundo do cinema, ela teve que ouvir de algumas pessoas que não existiam atrizes negras, comparavam, né, as atrizes com mulheres brancas, e as hollywoodianas, como ela falava, eram todas brancas e loiras. Então, isso, na cabeça de Ruth, era complicado. Mas ela tinha uma certeza, ela ia ser artista. Isso advém, né, do depoimento dela e da resistência também fundamentada no grande apoio que ela recebeu da mãe. A mãe foi uma incentivadora, fez com que ela acreditasse que ela podia ser quem ela quisesse, com postura, educação e comportamento. Essa é uma frase de Dona Laíde, mãe de Dona Ruth. E naquele momento, o teatro, agora falando do teatro, a sociedade, né, já lidava com esses preconceitos, mas o teatro também repercutia, né, mostrava esse preconceito que estava intrínseco à sociedade. Por quê? Porque utilizava-se o blackface. Atores brancos se pintavam de negros. Então, quando ela chega no palco do Teatro Municipal em 1945, ela realmente consegue o começo de tirar, né, o preconceito, desestruturar o preconceito racial, principalmente também nessa questão artística. Por que o negro tem que ser sempre o servil? Por que ele tem que ter tão pouca desenvoltura em cena? Por que ele é cerceado? Essas perguntas foram muito debatidas pelo Teatro Experimental do Negro, no qual ela foi uma das fundadoras, junto com Abdias do Nascimento. Logo depois vieram Haroldo Costa, Léa Garcia, Zeni Pereira, pessoas que realmente lutaram muito para mostrar que o negro poderia sim viver diversas e diferentes formas de atuação. É por aí, é pelo Teatro Experimental do Negro que ela começa a vida artística? Exato, foi a primeira inserção dela na carreira. Ela ficou 5 anos nesse teatro. Era um teatro amador, eles não recebiam pagamentos, mas, por outro lado, por ser um teatro também com intenções sociais, né, alfabetização de pessoas negras, dança, expressão corporal, dicção, tudo isso fez com que outros artistas intelectuais, como Pascoal Carlos Magno, Vinícius de Moraes, Lúcio Cardoso, apoiassem esse grupo. Lúcio Cardoso escreveu uma peça chamada O Filho Pródigo, especialmente para o grupo de atores negros representar. Ela atuou nessa peça escrita por Lúcio Cardoso, não atuou? Atuou e foi indicada ao prêmio de Atriz Revelação, junto com a atriz Nissete Bruno. Você sabe se tem algum depoimento dela específico em relação a esse trabalho, a esse texto de Lúcio Cardoso, se ela comentou alguma coisa com você? E aí estou te perguntando por uma curiosidade mesmo muito, muito pessoal. Assim, eu tenho um grande apreço por Lúcio Cardoso como romancista, como contista, mas não conheço a obra dele no teatro. E aí eu queria saber se tem algum comentário dela, alguma observação especial sobre esse trabalho, esse texto que ela encenou de Lúcio Cardoso. Ela fala, né, ela falava com muito carinho dessa peça, porque foi a primeira que ela teve um reconhecimento da crítica, né? Porque ela foi indicada ao Prêmio Revelação de Atriz e o papel dela era central. Ela fazia uma personagem chamada Ayla, que era a primeira personagem feminina da peça, e foi muito interessante porque foi uma peça levada durante meses em alguns teatros, porque o teatro experimental
do negro, ele por vezes ocupou outros teatros, como o Ginástico, como o do Sina, como o Teatro Fênix, antigo Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. Então, eles iam mambembeando por alguns teatros, e ela lembrava dessa passagem. Haroldo Costa, que também estava na peça, e deu depoimento para o livro, ele sim conta do grande prazer que foi encenar essa peça de Lúcio Cardoso, que também foi a estreia dele em teatro. Que maravilha! Olha, vou trazer aqui para a nossa conversa o ano de 2019, um pouco antes dela morrer. Ela é homenageada por uma escola de samba do Rio de Janeiro, Acadêmicos de Santa Cruz, e o samba enredo da escola é Ruth de Souza, Senhora Liberdade, abre as asas sobre nós. Foi assim, uma espécie de coroação da carreira, da história, da trajetória de Ruth Cardoso. Ela começa lá atrás, tendo que enfrentar todo tipo de preconceito, as pessoas dizendo não existem atrizes negras, e ela termina sendo homenageada por uma escola de samba no Rio de Janeiro. E Ruth de Souza, Senhora Liberdade, abre as asas sobre nós. Com certeza, Estela. Esse ponto é fundamental, até coloquei isso no livro, que foi uma coroação, eu disse. Foi uma coroação a tantos anos de trabalho prestados à nação, porque quando se coloca, né, um personagem, seja no teatro, no cinema, na televisão, nós propomos uma reflexão. Porque você promover uma reflexão através de um personagem é de uma importância sem limites, né? É possível mudar a vida e o pensamento das pessoas e da sociedade por meio de um personagem, por meio de um texto. Então, essa vida dela dedicada ao ofício de ser atriz mudou, com certeza, muitas outras trajetórias. E a homenagem foi realmente uma coroação a essa carreira, e ela estava muito emocionada. Eu tive a oportunidade de conversar com ela. Eu estive com ela pouco antes da apresentação da escola de samba, então ela estava muito emocionada, muito feliz, ela se sentia comovida, ela não tinha, isso é preciso falar, da generosidade e humildade dela, ela não tinha dimensão do quanto ela era importante. Ela dizia, eu só tentei abrir o meu caminho, mas ela não tinha essa real dimensão de que ao abrir o caminho dela, meu Deus, ela abriu diversos outros caminhos e possibilidades. Você falou que ela tinha uma predileção especial pelo cinema, que ela gostava de cinema desde criança. E só me confirma se o primeiro filme que ela assistiu, Menina, foi um filme de Tarzan, foi isso? Exato, Tarzan, o Filho das Selvas. Nasceu no Rio de Janeiro, para a gente ir fechando, porque o nosso tempo está acabando. Nasceu no Rio de Janeiro, mas foi embora ainda menina, para o interior de Minas Gerais. Volta para o Rio com a morte do pai. Então, toda a carreira dela é desenvolvida a partir do Rio de Janeiro. O começo, sim, porque no livro eu trato justamente de algo que as pessoas não desconhecem. Em 1945 começa a carreira dela. 51, ela vem, finais de 50, ela vem para São Paulo. De 50 a 69, comecinho de 70, foram 20 anos. 20 anos que ela morou e fez a carreira dela em São Paulo, porque a Vera Cruz, companhia de cinema, era em São Paulo. A TV Tupi, a TV Excelsior e o começo da TV Globo, onde ela também fez trabalhos nesse comecinho, tudo em São Paulo, os estúdios. Então, foram 20 anos de São Paulo. Em 70, a Globo vai diretamente, fica majoritariamente no Rio de Janeiro, então ela muda também para o Rio de Janeiro, e aí sim, a maior parte do tempo, aí de 70 até 2019, ela passa no Rio de Janeiro. Foi também a protagonista, a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na TV Globo, não foi isso? A Cabana do Pai Tomás.
ela era a protagonista, junto com Sérgio Cardoso. Existia toda uma polêmica, né? Porque a novela teve várias polêmicas, uma delas porque Sérgio Cardoso era branco, mas Ruth de Souza sempre falou, né? Isso foi uma exigência da produção, porque ele trazia uma publicidade enorme, porque era um ator de renome, renome assim nacional, de super renome, porque ele tinha feito diversos protagonistas. Mas ela sempre salientou uma coisa, eu gosto de salientar isso porque eu sei o quanto é importante. Ele era uma pessoa sem preconceitos, realmente a novela, do meu ponto de vista, a novela pecou, a produção da novela pecou, porque deveriam ter escolhido um ator negro. Chloé, que é a personagem na qual a Dona Ruth faz a protagonista, a sua primeira protagonista na televisão, é fruto de uma resistência muito grande. Ela já estava com 24 anos de carreira, não tinha nenhuma protagonista em televisão, e ela, né, abrindo as portas com essa personagem para uma série de outras protagonistas negras que viriam, né, com Zezé Mota, com Isabel Filardes, com Thaís Araújo. Então, Chloé é fruto de muita resistência, até porque em 69 ainda se vivia um momento de um retrocesso muito grande com relação à democracia e à luta para vencer o preconceito racial. Igor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, sucesso aí com o livro, com a biografia de Ruth de Souza, e até um próximo encontro. Obrigada, viu? Muito obrigado.